A paz do Senhor para os irmãos. É um prazer muito grande estar conhecendo a Igreja do Senhor em Sara. Muito bom mesmo estar aqui. Já sentimos a presença do Senhor aqui. Quero estar agradecendo, ao pastor Marcos pelo convite. Deus esteja abençoando. E estar cumprimentando aqui, o pastor Cício Ferreira. Deus esteja abençoando o senhor, abençoando o ministério. Está cumprimentando todos os pastores que estão aqui. O pastor Joab, que é pastor da igreja. E o pastor de Mafra, que está conhecendo ele. Deus esteja abençoando. Deus abençoe a todos vocês. Quero convidar você para abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19 e no versículo 8 em diante. Irmãos, rapidinho, enquanto você procura, eu vou falar um pouquinho sobre Elisama, missionária. Eu sou missionária já transcultural há muitos anos, desde 2002. E morei muitos anos no Timor-Leste, na Ásia. E também tenho um projeto em Moçambique e no país de Malawi. Então, bem próximo a Moçambique. Hoje eu trabalho no Timor-Leste, que é na Ásia, e na África. No Timor-Leste, a gente tem casa para meninas, casa para meninos, casa de acolhimento. Temos creche, temos um projeto Crescer, e temos projetos de implantação de igrejas. Temos um projeto muito bonito. Deus tem nos abençoado. O Senhor nos abriu uma porta aqui em Santa Catarina e a gente trouxe os meninos asiáticos, africanos, para estudar aqui em Blumenau. E eles voltam para lá, têm feito um trabalho relevante, um trabalho muito bom. E eu trabalho em Moçambique com formação de obreiros. Nós temos agora 3 escolas de formação de obreiros. Esse ano, para a honra e glória do nome do Senhor, no mês de maio, formaram-se 87 pastores. E desses 87 pastores, é outra realidade. 48 não eram casados, nem civilmente e nem religiosamente. E nós fizemos o casamento coletivo de 48 pastores para a honra e para a glória do nome de Jesus. Foi um evento lindo na cidade. Agora, no mês de outubro, na última semana de outubro, formamos mais uma turma de 29 pastores na região de Nacala, norte de Moçambique. Essa primeira turma foi em Tete e essa segunda turma na região norte de Moçambique. E, irmãos, só um detalhe, para os irmãos verem como é a realidade. Sei que os irmãos têm projetos também na África. Nessa última turma, eu fui para lá, fiquei 15 dias de aulas direto com os irmãos. E no finalzinho eu disse para ele, olha, eu aluguei um espaço para fazer o evento da formatura. Então, queria que vocês se preparassem para isso. A gente vai convidar as autoridades para aproveitar e falar de Jesus também. E eles riram até e falaram, irmã Elisama, não tem como. Eu disse, por quê? Nós não temos sapatos, irmã Elisama. São pastores, irmãos. Alguns têm 30, 40 igrejas. Eu disse, como não tem sapatos? Vamos pegar os vossos sapatos para me ver. E quando eles trouxeram os sapatos, não tinha como chorar. Como não chorar. Irmãos, uma realidade totalmente diferente. Eu estive ali dando aula o dia todo e comi com eles. Faço sempre isso, Almoço com eles e, se possível, também janto ali com eles. E não tínhamos como ter uma refeição que fosse a mais do que uma bola de angu, ou polenta, como vocês chamam aqui, e um pouquinho de feijão, ou um prato de arroz e um peixinho pequeno, frito. Não dava para ser mais que isso. Mas a alegria, o entusiasmo. Às vezes eu falava 8 horas direto de aula. E muitas vezes eu tive essa experiência, quando eu termino de falar, eles começam a cantar, irmã Elisama, não seja má, não tire o pão da nossa boca. Eu falo, não é isso, é que eu não consigo mais. Ainda tem muita gente
com sede de conhecimento. Tem muita gente, irmãos, tem muito campo fértil para grandes semeaduras na terra. Então eu aproveito, peço oração. No dia 25 agora de novembro, eu estou voltando para o Timor-Leste, para o Senhor estar me ajudando, abençoando o nosso projeto, é época de Natal. Então a gente tem muitas coisas para fazer ali. E estamos juntos em oração. Atos 19, versículo 8 em diante. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A pastora já orou, mas deixa eu orar com você. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, a gente está aqui diante dessa palavra. Conversa com a gente, Pai. Que todas as vozes contrárias sejam caladas. Nos ensina a calar a voz da ansiedade, da preocupação, daquilo que é roubo dentro de nós, toda distração, Pai. E conversa com a gente, Jesus. Fala conosco, Jesus. Se queres, Pai, nos acalentar, nos acalente. Mas se queres nos confrontar, o povo é teu, a igreja é tua, a noiva é tua, Senhor. Então conversa conosco, Pai. Eu te oro reconhecendo a minha total incapacidade de ministração. Mas eu sei que tu usa homens e mulheres. E nessa noite eu sou um instrumento da graça. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. O nosso tema é a igreja e a sua vocação missionária. Então, dentro desse tema, eu quero trazer uma meditação para os irmãos nessa noite, sobre eu, um agente do reino. Eu, um agente do reino.
Eu, igreja, uma agente do reino. Todos nós que estamos aqui, nesses 4 dias, temos sido convocados pelo Espírito Santo a entender o nosso papel como igreja. Essa não é uma escolha minha e nem uma escolha sua. Essa escolha partiu de Deus. Deus exorta o mundo através de nós. Deus se comunica com as nações através de nós. Deus se comunica com a cidade através de nós. João capítulo 15, o versículo 16 diz: não foste vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi, escolheu para a salvação e escolheu para a vocação também, para que vardes e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, a partir do versículo 20, Paulo faz um resumo muito importante que nos ajuda aqui. Paulo disse que Deus ressuscitou a Jesus e deu poder a Jesus sobre todos os poderes que se nomeia na terra. Jesus, ele tem poder de direito sobre toda a expressão de poder que se nomeia na terra. Mas ele exerce poder de direito e de fato na igreja. Porque a única organização da terra que é corpo de Jesus é a igreja. As ONGs podem fazer um trabalho lindo, mas ela não é o corpo de Jesus. Qualquer tipo de organização pode fazer um trabalho lindo, mas é a igreja que é o corpo de Jesus. Quando a igreja pisa na África, os braços de Jesus, as mãos de Jesus, os pés de Jesus, o coração de Jesus, a audição de Jesus, as emoções de Jesus chegaram à África. Quando a igreja pisa na Ásia, a mesma coisa acontece. Então não tem como tirar de missões eu e você, o missionário, o agente. Romanos capítulo 10, que já foi lido aqui nessa noite, a partir do versículo 13, Paulo faz uma afirmação. E Paulo está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele faz a primeira pergunta: como invocarão aquele em quem não creram? Como é que ele vai invocar se ele não crê? Aí ele faz a segunda pergunta: como crerão se nada ouviram sobre ele? Aí ele faz a terceira pergunta: como ouvirão se não existe quem pregue? Aí ele faz a quarta pergunta: como pregarão se não for enviados? Então, trocando a miúdos, Paulo está dizendo que é necessário a igreja no seu todo, a igreja existente, a igreja de Jesus na terra, cumprindo sua vocação, cumprindo sua missão, que ela seja enviadora. E em ela enviar, é necessário que o missionário que chegue ao campo, esse campo pode ser o presídio, o hospital, pode ser uma cracolândia, pode ser uma boca de fumo, pode ser uma praça, pode ser uma fila do INSS, pode ser qualquer lugar que ele chegue. Que ele chegue na Ásia, que ele chegue na África, que ele chegue na Europa, que ele pregue, que ele não apenas exista como igreja, mas que ele também fale, que ele abra a boca e que ele fale de Jesus. Em ele falar de Jesus, o ouvinte vai ouvir. E em o ouvinte ouvir, o ouvinte vai crer. E em o ouvinte crer, o ouvinte vai invocar o nome do Senhor. E é aquele que invoca é que é salvo. Então o texto que eu tenho aqui hoje, para nossa meditação, que vai nos ajudar aqui sobre agentes do reino, sobre a igreja e sua vocação, é um texto de Paulo, da terceira viagem missionária. E Paulo está na cidade de Éfeso. Éfeso,
a cidade da magia, a cidade do templo da deusa Diana, a cidade da idolatria, a cidade que exporta magia, que exporta idolatria. Foi nesse lugar que Paulo chegou. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que para ser agente do reino, você tem que ser um agente de realização. E para ser um agente de realização, você tem que ter convicção. Paulo chega em Éfeso, começa a trabalhar na sinagoga durante 3 meses. E o texto está nos dizendo que o coração dos habitantes, dos judeus que estavam na sinagoga, tornaram empedernidos como pedra. Eles fecharam o coração. Mas Paulo, ele tem convicção de chamado. Aquele que tem convicção de chamado, ele sabe que no chamado, no exercício da vocação, ele vai encontrar dificuldades, ele vai encontrar barreiras. Mas o que vai mantê-lo firme é a certeza absoluta, a convicção que Deus o chamou. E nós aprendemos isso com Paulo, porque ele mesmo diz em Atos capítulo 20 e o versículo 24, que não tem a sua vida por preciosa, que é um homem que já perdeu os milindres da vida, que já perdeu o encanto da vida, que já perdeu o namoro pela vida. A igreja que vai cumprir a sua vocação missionária é a igreja que não está enamorada do mundo, que não está apegada ao mundo, que vive no mundo, usa as coisas do mundo, mas não cria laços com o mundo, não tem prisões com o mundo. Essa é a igreja livre para realizar a obra do Pai. Então Paulo está dizendo aqui, não tenho mais a minha vida por preciosa. A única coisa que eu quero é que cumpra em mim o ministério para o qual eu fui chamado, que é anunciar o evangelho da graça para o gentio, para o judeu, para reis e para poderosos, porque é para isso que ele foi chamado. Convicção. É o que nós precisamos dessa convicção hoje. E a gente vê que em tudo que ele vai enfrentar, no capítulo 21, no versículo 13, Paulo está em direção a Jerusalém. E ele chegou em Cesareia, na casa de Filipe. E quando ele está ali, vem o profeta Ágabo, pega o cinto de Paulo, prende o seu corpo e diz, vão prender o dono desse cinto lá em Jerusalém. Então os irmãos começam a chorar e dizem, Paulo, sobe não, fica aqui com a gente. Se você sabe que tem prisões lá, para que ir para lá? Ele fala, vocês não entenderam ainda. Não entenderam a convicção que arde em meu peito. Não entenderam a certeza que eu tenho, que fui chamado. Eu não estou pronto no 13, 21 e 13. Eu não estou pronto não só a sofrer prisões, mas se necessário for, eu morro pela causa do evangelho. O que é isso? Uma igreja com sentimento de mártir. É essa igreja que vai levantar para cumprir a obra do Senhor, cumprir sua vocação, realizando a tarefa que os irmãos disseram aqui o tempo todo, que está inacabada. Mas o que você precisa entender nessa noite? Que a sua vocação como igreja não pode ser um vislumbre, não pode ser uma possibilidade. Não, meu irmão. Ela tem que ser convicta. Se você não tiver convicção, qualquer probleminha te abala, qualquer situação te tira do foco, qualquer coisa que vier vai desnortear você dentro de um campo missionário. E o Senhor te chama aqui
Há um entendimento que um agente de realização, ele tem que ter convicção. Isso é algo crescente na nossa vida. Se você vir em Atos, e você chegar em Atos capítulo 13, você vai encontrar a primeira viagem missionária. E quando você encontra a primeira viagem missionária, que está com Paulo e Barnabé, porque João voltou, e eles chegaram em Antioquia da Pisídia. E quando eles chegaram ali, tem um momento muito lindo. Um momento que a Bíblia fala que toda a cidade afluiu para ver um sermão de Paulo. Você imaginou que coisa boa? Mas a Bíblia diz, estou falando sobre convicção, que o agente de realização tem que ter convicção. Que aqueles 2 missionários novatos, primeiro campo, primeiros desafios, eles enfrentaram o povo, eles enfrentaram a perseguição. E como que eles enfrentaram ali? Foram expulsos. Sai daqui de Antioquia da Pisídia. Eu quero te dizer aqui hoje, se vamos tratar a vocação, tem coisas em nós que têm que ser curadas para continuar fazendo a obra do Pai. Tem muitas coisas que acontecem no ministério, na nossa vida vocacional. Ninguém nem te expulsou ainda, mas uma palavra já te desanimou e te tirou do foco, minha irmã. Você acha que esse evento todo é montado para quê? É montado para a tua cura. Esse evento é preparado para o Espírito Santo tocar você, curar você, para que você venha para o centro da vontade de Deus, realizar os projetos de Deus. Expulso. Sai dali, vai para Icônio. Chega em Icônio, irmãos. Começa a pregar. Os judeus de Antioquia da Pisídia saem de lá, começam um montinho contra Paulo e Barnabé, para não morrerem. Fugir, teve que fugir. Você já imaginou ter que fugir? Fugir. Como é que está essa convicção? Primeiro eu sou expulso, depois eu tenho que fugir. Vem para Listra, lugar dos bárbaros. Começa a pregar entre os bárbaros. São confundidos com deuses. Vêm os judeus lá de Antioquia da Pisídia, de Icônio, incitam a população. Eles são apedrejados no meio. Paulo é apedrejado no meio da cidade. Pega o corpo de Paulo, semi-morto, joga para o lado de fora dos portões e deixa lá fora. Aí você pensa assim, acabou aí. Não levanta nunca mais. Terminou, encerrou. Se nessa noite alguma coisa encerrou aí, vai abrir novamente nessa noite. Se uma chama apagou, se você não está mais abrasado, se você não está mais, minha irmã, amando missões, amando a obra do Senhor, hoje é dia de você se aquecer espiritualmente e olhar a obra do Senhor com mais responsabilidade espiritual. A Bíblia diz que os irmãos saíram ali, fizeram uma roda, os novos conversos, fizeram uma roda ao redor de Paulo. Paulo levantou discretamente, entrou dentro da cidade, passou a noite ali. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? É que não deixou as pedradas vir para a alma. As pedradas vir para as emoções. Por quê? Por que fulano fez isso comigo? Por que aconteceu isso? Enquanto Satanás está tomando conta de nações, de cidades, de jovens, de crianças, de comunidades inteiras, eu estou parado, remoendo minha dor, remoendo meus ressentimentos, parada, vendo minha história, espectador da minha própria história. Paulo não parou ali para remoer nada, porque se tivesse parado
colocado ali, tinha infeccionado tudo, não só aquelas feridas, aquele apedrejamento, aqueles lugares onde tinha sido ferido, tinha infeccionado, mas tinha adquirido a pior infecção, que era lá na alma, inflamado e voltado dali. Mas a Bíblia diz que não, que ele caminhou mais de 100 quilômetros até Derbe, e para continuar trabalhando na obra do Senhor. O que é isso? O que leva um homem a fazer isso? Convicção. Sabe o que o Senhor está te falando nessa noite? Agente do reino. O que o Senhor está te falando aqui? Igreja vocacionada. O que o Senhor está te falando aqui? Tenha convicção do seu chamado. Terminou o trabalho em Derbe. Aí você pensa assim, nunca mais em Listra. Que nunca mais em Listra? Listra que me aguarde, porque eu vou voltar para lá. Eu não terminei. Oh, irmão. E o Espírito Santo te visite nessa noite em ousadia. Os portões que abriram para jogar um homem semi-morto lá fora, vai abrir agora, porque vai entrar um homem destemido, corajoso e convicto. A igreja que é vocacionada, ela é destemida, corajosa e convicta em amor, irmãos. Aleluia! Aleluia! Chegou ali, procurou aquele grupo que tinha convertido, encontrou o grupo firme, colocou a mão sobre aqueles irmãos e disse: olha, fiquem firmes em fé, tem lutas, tem problemas, coloca o olho nisso não, mira o céu, olha para o céu, é para lá que a gente vai. Tira o olho daqui, meu irmão, é para o céu, mira o céu. Saiu de lá. Foi para Icônio, encontrou uma igreja em Icônio, disse a mesma coisa. Saiu de Icônio, foi para a igreja, para Antioquia da Pisídia, encontrou uma igreja, disse a mesma coisa para os presbíteros. Voltou lá para o quartel-general, para Antioquia da Síria. Chegou ali, não chegou ali, ai, como dói da direita. Eu não aguento. Ai, que campo sofrido. Mas vocês não sabem. E eu comi rato. E eu tive que comer cachorro. E sabe que eu não aguento. E eu tive 10 malárias. Ai, que dói. Não incentiva ninguém. Não motiva ninguém. Se eu chegar aqui e contar para você, meu irmão, não te coloca, não te motiva. Sabe qual era o relatório? Uma grande porta nos abriu na região da Galácia. E tem muita gente, não é pouca não, é muita gente que está entrando por essa porta. Um relatório positivo. Os homens convictos do chamado, ele tem um relatório positivo. Não estou te falando que não tem tribulação, que não tem problemas de teste de vocação, que sua vocação vai ser testada. Eu estou aqui falando para vocês. No tempo que eu fui missionária no Timor-Leste, eu fui missionária na época da guerra, no ano de 2006. Eu voltava de um culto com meu irmão, trabalhávamos os dois juntos, na época da guerra, com um carro cheio de crianças. Os rebeldes nos pegaram, mataram meu irmão na minha frente, no campo missionário. Eu fiquei toda ensanguentada, aquelas crianças todas ensanguentadas. Mas eu ajoelhei ali mesmo, e eu disse: tu és meu Deus. E eu sei que o Senhor me dará forças para continuar. E eu estou aqui falando de convicção para você, é porque Deus me deu a capacidade de, em meio à dor, em meio ao luto, em meio aos problemas, permanecer firme, convicta que quem me chamou foi Ele, e que independente da dor, independente da luta, independente dos problemas, eu não posso colocar o olhar aqui, que o meu olhar é céu, é para lá, porque é para lá que eu caminho, é para lá que eu vou. Então tem que ter convicção. O agente de realização, ele tem que ter convicção, mas ele não precisa só
não pode só ter convicção. Ele também tem que ter percepção. Ele tem que reconhecer as portas de Deus. Muitas vezes falta percepção, reconhecimento das portas de Deus, para aproveitar as portas de Deus. Talvez você entenda que a igreja, ela tem a sua vocação missionária, que cada cristão é um agente do reino. E até você sabe que tem que realizar, mas não tem essa percepção de entender que ali é uma porta de Deus. Mas tem um aspecto aqui dentro dessa percepção que nos prejudica. É porque as portas de Deus hoje, elas não são medidas. Irmãos, entenda uma coisa. As portas de Deus hoje não são medidas pelo projeto de Deus. Elas são medidas por aspectos negativos e aspectos positivos. Se ele foi para o campo e está dando tudo certo, só tem aspecto positivo, ele é chamado. Se ele pregou, postou algo, e ele tem não sei quantos cliques, Deus está abençoando, Deus está honrando. Só que a porta de Deus, ela é medida pelo projeto do coração de Deus, pelo alinhamento e entendimento do que Deus tem. Não é por situações negativas e nem situações positivas. Porque muitas pessoas que Deus chamou, direcionou, tiveram questões negativas e viveram. O próprio Paulo. Os irmãos conhecem Atos 16, que Paulo quer ir para a Ásia, e o Espírito Santo diz, não vá à Ásia. Paulo quer ir para a Bitínia, e o Espírito Santo diz, não vá à Bitínia. Mas à noite, Paulo tem um sonho com o varão macedônio, em que o varão macedônio diz, passa Macedônia e ajuda-me. De manhã, o companheiro dele agora é Silas, ele chama Silas e Timóteo, e faz uma reunião e entende que o Espírito Santo está chamando para Macedônia. Mas não foi o Espírito Santo que mandou? Não foi Deus que mandou para Macedônia? Então o negócio tem que estar tudo positivo. Tem que ser todo mundo, vai, que coisa boa, é porta de Deus, é Deus que trouxe. Mas a Bíblia vai nos dizer que não teve isso. Que essa porta positiva, quando ele entrou na região da Macedônia, na primeira cidade chamada Filipos, ele expulsou um demônio num trabalho de libertação que rendeu para ele varadas, açoites, desnudo no meio da praça. Uma prisão em que os pés dele foi para o tronco. Porta de Deus. Porta de Deus com varadas, porta de Deus em que ele teve que ficar desnudo em praça pública, porta de Deus que teve aprisionamento e pés no tronco, porta de Deus, foi Deus que mandou Paulo ir para Macedônia. Macedônia não é criação de Paulo, é projeto de alinhamento com o coração de Deus. Você já sabe, irmão, por que Paulo cantou lá na prisão, na Macedônia? Porque ele não estava na Ásia. Porque se estivesse na Ásia, não tinha cantado coisa nenhuma. Se estivesse na Bitínia, não tinha cantado coisa nenhuma. Se canta, porque sabe que está dentro do projeto de Deus. Aí se adora. Se canta, porque sabe quem é, sabe que é vocacionado, chamado. Então canta, adora, porque sabe que tem soberano no controle de todas as coisas. Aí canta e adora. Aleluia. Porta de Deus. Aí você pega o trabalho dele na Macedônia. O que tem ali? Sai de Filipos. Vai para Tessalônica. Quem hospedou ele ficou preso. Ele não ficou preso, mas quem hospedou ficou preso. Você já imaginou o que é isso? Teve que fugir. Vai para Bereia. Teve que deixar Silas e Timóteo para trás e teve que fugir da Bereia. Escoltado pelos irmãos mais fortes. Porta de Deus. Era a porta de Deus. Não importa, irmãos, como é que vai ser essa semeadura. Ele disse que é para semear
É chorando, é em dor, é em sofrimento. Semeie, 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 semeie. Só semeia, prega, prega. Não espere você estar em um estado confortável para você pregar. Prega, prega no meio da dor, prega no meio da luta, prega no meio do problema financeiro, prega no meio do problema familiar. Prega, meu irmão, só semeie, semeie, porque tem resultado essa semeadura. Quando eu morava no Timor-Leste, eu tenho uma formação na área da saúde. Então eu aproveitei a minha formação e eu ia todos os dias no hospital. Chegava no hospital, levava uma marmitinha e oferecia nos quartos. Quem queria comida, todo mundo queria, claro. Fui criando relacionamento, ajudava a dar banho nos pacientes. Precisasse de algum trabalho ali, eu fazia os trabalhos que eu poderia fazer. Ia fazendo, ajudando. Todos os dias eu dedicava 4, 5 horas no hospital para criar relacionamento. Então, um dia encontrei porta de Deus. Eu estou falando sobre porta de Deus, percepção espiritual. O agente de realização, ele tem que perceber. Deus está me trazendo aqui. Eu não estou vendo nada, mas eu tenho que crer. Eu vou semear aqui. Isso aqui é para a eternidade. A eternidade dá conta de catalisar tudo isso aqui. Eu estou lidando com o espiritual. Então, o dono da seara, a seara tem dono, a seara tem dono. Eu sou o semeador. E o dono da seara é que vai cuidar do crescimento e do desenvolvimento dela. Não é só isso. Mas a gente é humano. Então, fazia um trabalho lindo lá. Um dia encontrei com uma missionária no corredor do hospital. E aí, tudo bem, Melisama? Tudo. E ela disse, quantas almas já converteu aqui? Crente não mente. Eu disse, uma. Ela disse, que trabalho infrutífero. Quantos anos você está aqui? Eu disse 2. Eu disse, meu Deus, uma pessoa converteu. Eu disse, mãe, Elisama, vai cuidar dos outros projetos. Isso não é porta de Deus para você. Só que ela era tão séria assim, sabe? Falou com tanta convicção que me abalou. Eu fui para casa, chorei a noite toda. Senhor, acho que eu vou deixar o hospital. Dormi, o Senhor me acordou e disse, fica lá. Porque lá é a porta que eu tenho para você. E talvez com alguém acontece assim. Acontece um fato desse, no outro dia, uma coisa boa acontece. Comigo nada. Não aconteceu nada. Um mês inteiro, 2 meses depois, mais ou menos assim, eu estava lá na área de tuberculose, bem grande a área de tuberculose, uma senhora gritou lá, socorro, socorro, socorro. Então, vai chamar médico. Então, eu fui lá chamar o médico, não tinha médico. Vai chamar uma enfermeira-chefe, não tinha nada, não tinha ninguém, eu voltei. Ela disse assim, a senhora é madre? Eu disse, mais por esse lado aí, mais ou menos. Ela disse, sabe rezar? Eu disse, sim, sei muito bem, afinal, sei bem mesmo. Ela disse, então reza entregar a alma do meu marido. Eu disse, só que a minha reza é diferente. Para mim entregar a alma do seu marido, primeiro eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar a palavra, ele tem que converter ou entregar a alma dele. Ela disse, então faz isso aí. E eu preguei a palavra. Terminei de pregar a palavra. Eu disse, agora o senhor quer aceitar Jesus? E ela disse, ele aceita. Eu disse, não, senhora, é ele que tem que aceitar. Não é a senhora. E aquele senhor começou a chorar. Entendeu a mensagem, ele disse, eu aceito. Eu quero Jesus. E quando aquele homem disse, eu quero Jesus, eu coloquei a mão para orar para o homem. E Jesus me disse, e ele não morre. Ele vai ser curado. Então eu disse, olha minha senhora, parece que seu marido não morre, parece que seu marido vai ser curado. Só que depois que eu falei, eu corri no prontuário para ver que doença era. Quando eu olhei no prontuário do homem, que os prontuários ficavam lá, disponível para qualquer pessoa que quisesse olhar, quando eu olhei, era câncer nos 2 pulmões. Eu disse, Jesus, melhor eu ir embora. Fui embora. Quando eu voltei no outro dia, um homem andando no corredor do hospital. Estou curado. Estou curado. Traz mais pregação. E eu foi embora para a cidade dele. E eu comecei um trabalho na casa dele, 200 quilômetros depois da minha cidade. E fui pregando lá. Ia de carroceria de caminhão, ia de moto, ia de tudo quanto era jeito. E começamos lá o trabalho. E aquele homem hoje é um pastor, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então, eu resolvi conhecer o Timor-Leste. Resolvi girar o Timor-Leste, conhecer todos os distritos. Então eu chegava nos distritos, na hora que eu pisava, assim, que eu chegava naquele lugar central, assim, todo mundo, ô dona Elisama, mas de onde você me conhece? Hospital. Ô dona Elisama, de onde? Do hospital. Ô dona Elisama, de onde você me conhece? Do hospital.
entrava no ônibus. Ô, dona Elisama, de onde você me conhece? Do hospital. O hospital era a porta de Deus para mim. Confie em quem está por cima, minha irmã, e vê todas as coisas, meu irmão. Creia, abra os seus olhos espirituais para você ter a percepção, porque Deus não erra, eu erro, porque eu olho pelo aspecto, eu olho pelo que é positivo ou pelo que é negativo. O Senhor não, o Senhor conhece todas as coisas. Então a porta aqui parecia fechada na cidade de Éfeso. Mas ele saiu da sinagoga, mas não saiu de Éfeso. Alugou uma escola, a escola de Tirano. Talvez Tirano desse aulas de manhã, porque o sol é frio, e ele começou a dar aulas à tarde. Mas ele estava lá. O agente de realização, primeiro, ele tem que ter convicção. Segundo, ele tem que reconhecer as portas de Deus. E terceiro, esse agente de realização, ele tem que ter agenda. Esse é o nosso grande problema. Agenda, irmãos. Efésios capítulo 5 e o versículo 16. Se nós estamos falando de vocação, a igreja que cumpre sua vocação, a igreja e sua vocação missionária, a igreja e sua vocação missionária, nós estamos falando de agenda evangelística. Toda igreja, eu e você, tem uma agenda eclesiástica, mas nós também temos uma agenda evangelística. E nós temos que buscar equilíbrio entre a agenda evangelística e a agenda missionária, irmão. E a agenda eclesiástica, irmão. Porque senão nós ficamos só na agenda eclesiástica e não investimos na agenda evangelística. Eu e você temos que pensar sobre isso. Qual é a intensidade que eu estou na agenda evangelística? E qual é a intensidade que eu estou na agenda eclesiástica? O culto de doutrina é para você, é para o seu melhoramento. A escola dominical é para você. O culto de adoração, o culto público é para você, minha irmã. O louvor, a preparação aqui é para a sua adoração ao seu Deus, ao seu eterno Deus, minha irmã. Agora a evangelização, o discipulado, a visita é o serviço da igreja. É você ser igreja para a cura do outro. É você pensar no outro. É cumprir sua missão aqui na terra. Você se prepara aqui, mas você tem que organizar isso. Efésios 5,16, Paulo disse, remindo o tempo, porque os dias são maus. O que significa remir? Remir significa tomar da mão de outrem por um preço. É o que Jesus fez. Nós estávamos na mão do diabo e Jesus nos tomou com um preço de sangue. Mas o que está escravizado hoje? O que está escravizado hoje é o tempo. As redes sociais chegaram, escravizaram o tempo. O WhatsApp chegou e escravizou o tempo. O Viber chegou e escravizou o tempo. As mídias, as formas de mídias chegaram e pesaram o tempo. O capitalismo, o exagero do capitalismo pesou o tempo. O materialismo pesou o tempo. O exagero, irmãos, hoje, do cuidado em si, que tem se tornado um narcisismo exacerbado, chegou e pesou o tempo. Tudo tem pesado o tempo está tomado. Essa igreja, que é uma igreja que cumpre sua vocação missionária, ela tem que levantar para soltar o tempo. O tempo está preso, está amarrado, ela tem que ir e soltá-lo, porque se ela não soltar o tempo, ela não vai cumprir a sua tarefa. Sim, irmão. Quantas vezes eu me justifico? Vamos ser realistas aqui, irmãos. Nós nos justificamos que não temos tempo. Mas afinal, quem é o administrador do tempo? Sou eu e você. Quantas horas estão indo? E nós poderíamos fazer um trabalho relevante nas escolas públicas, nas universidades, nas praças, nas nações. Quantas pessoas estão sentadas a serviço de Satanás, em mesas redondas ou mesas quadradas, planejando e planejando. Quanto tempo eu tenho sentado para planejar trabalhos e...
planejar trabalho infantil com as crianças. E às vezes até a proposta que a igreja coloca, eu não me envolvo. Vamos ser realistas conosco aqui, irmãos. Não vamos justificar nada. Porque se justificarmos, irmãos, nós não daremos passos corretos e precisos em relação ao que Deus tem para nós como igreja. Mas se eu e você, minha irmã, assumir que eu tenho uma vizinha que não conhece o Senhor, que eu tenho um colega de trabalho que não conhece o Senhor, que tem alguém que eu possa trazer para a igreja, que tem pessoas que afastaram, que eu posso buscá-las, começa aí. Que eu posso criar alguma coisa, vender algodão doce, vender batata frita, vender pipoca, vender mamão, não sei o que é, que vende-se aqui, e criar um caixa, para mandar para um missionário, para investir em missões. O que eu posso fazer para o reino? Qual é a agenda que eu posso criar? Olha, Paulo chegou aqui, na cidade de Éfeso, de manhã, Paulo estava trabalhando. Irmã Elisama, eu trabalho, sou um profissional. Sim, Paulo também era. Porque o texto aqui está dizendo que Paulo usou lenço e avental para curar a gente. Se Paulo usou lenço e avental é instrumento de trabalho, de fazedor de tenda. Então Paulo não tinha a igreja de Sara para sustentá-lo. Ele tinha que trabalhar para o sustento dele e dos seus companheiros. Então Paulo estava lá de manhã trabalhando. E quando Paulo está ali trabalhando, chegava alguém correndo e dizia: olha, tem uma pessoa com muita dor de cabeça lá em casa. Paulo não podia deixar o trabalho. Tirava o lenço e mandava o lenço. Olha, tem alguém possesso. Paulo arrancava o avental e mandava o avental. Foi assim que ele fez o ministério dele. Por que a igreja não usa lenço e avental hoje? Olha o tanto de lenço e de avental que tem aqui. Olha, levanta a mão, irmãos. Para que lenço e avental hoje? Olha o tanto de agentes de missão que tem aqui. Irmão, a igreja já cresceu. Ela já tem pessoas que dão conta de fazer a tarefa. Agenda. Isso que o texto vai nos contar aqui do 9 até o 10, que durante 2 anos consecutivos, se tiver uns teólogos de plantão aí, vão tirar o sábado. Mas se não tem, nós vamos deixar os 2 anos consecutivos. Paulo, durante 2 anos consecutivos, Paulo pregou diariamente, todos os dias. E o texto está dizendo assim, dando ensejo para que toda a Ásia ouvisse a palavra de Deus. Alguém saiu lá de Herápolis e veio comprar um nicho, uma estatueta da deusa Diana, e chegou e disse: o que está acontecendo aqui na cidade? Sabe o que está acontecendo aqui na cidade? Tem um homem que todo dia ele prega. Toda tarde ele está lá pregando. A pessoa, vou lá. Jesus pegou aquela pessoa, o evangelho foi lá para Herápolis. Alguém veio de Colossos e disse assim: qual é a novidade aqui? Eu vim aqui comprar um livro de bruxaria. Qual é a novidade? A novidade aqui é que tem um homem, no local público. O homem está pregando o tempo todo. Prega. A pessoa foi lá, o evangelho foi para Colossos. Veio alguém de Filadélfia e disse: qual é a novidade aqui? A novidade aqui é que tem um homem pregando. Ele vai pregando, ele prega. E ele vai discutindo, e ele vai pregando. Então eu vou lá. E aí o evangelho foi. O evangelho foi, irmãos, para Esmirna. O evangelho foi para Laodiceia. O evangelho foi para Pérgamo. O evangelho foi para Tiatira. O evangelho foi tomando toda a Ásia. Por quê? Porque alguém estava centralizado. Alguém estava com agenda. Qual é sua agenda evangelística? O Espírito Santo de Deus te pergunta aqui. Às vezes essas agendas evangelísticas, irmãos, ela vai durar anos na nossa vida, meses. Mas é uma semeadura, é um discipulado constante. 2 anos de pregação. 2 anos de pregação consecutiva.
Um projeto organizado de palavra. Acreditando no poder da palavra. Ei, o Espírito Santo quer te convencer nessa noite. Eu morei em uma aldeia que eu dava cursos bíblicos no Timor. E eu conheci uma senhora que ela era muçulmana, casada com um católico animista. Um homem que era batizado no catolicismo, mas vivia na prática do animismo. Então eu cheguei à casa dela, ofereci um doce de mamão. Eu não sou muito boa com cozinha. Ofereci ela um doce de mamão e ela disse assim, olha, então vem ensinar o doce de mamão. Então eu fui ensinar o doce de mamão para ela. E todo dia eu ensinava parcelado. Todo dia eu tinha que ralar, um dia eu tinha que cortar, outro dia até dar o tempo para criar amizade com ela. E comecei a estudar a Bíblia com ela. Fiz 30 lições com ela. Estudando a palavra, devagarzinho, estudando. Quando terminou, ela disse, olha que seu Jesus é muito bonzinho. Não desce. É bom demais. Isso é graça demais e amor demais. Esse Jesus não desce. Só que, dona, tá bem. Não desce, tá bom. Vamos embora. Eu cumpri minha agenda. Eu semeei. Mas você tem que ter semeado. Cumpri sua missão. Fui embora. Época da guerra, 2006. Isso no ano de 2003. Quase 3 anos depois, na época da guerra. Ninguém tinha nada para comer. Eu hospedei 7 missionários na minha casa. Deus não tinha levado meu irmão ainda nessa época. E eu estava ali, sem nada, a gente só comendo arroz e folha de mamão. Não é porque a igreja não mandava, não, irmão, porque na época da guerra os bancos ficam bloqueados. Não tem como entrar dinheiro no país. Então, tudo muito difícil. E naquele meio daquela dificuldade, uma missionária estava voltando. E falou comigo assim, irmã Elisama, Deus me mandou dar $200 para a senhora. Então, eu fiz a reunião com as irmãs missionárias e disse, olha, irmãs missionárias, amanhã tem $200 para comprar de coisa lá no supermercado das Nações Unidas. E elas ficaram todas felizes. Quando eu dormi à noite, o Senhor me acordou, filha, não vai para os supermercados das Nações Unidas amanhã. Vai numa loja, comprar artigos de bebê e vai levar lá no hospital. Eu acordei de manhã toda murchinha, e a reunião ali, a oração, o devocional, irmãos, terminou de fazer o devocional, disse assim, irmãs, nós não vamos ao supermercado das Nações Unidas, porque Deus me disse que vai pegar o dinheiro, comprar um enxoval de bebê e levar lá no hospital. E elas disseram, sabe o que é isso, irmã Elisama? É depressão pós-guerra. Todo mundo que passa na guerra, passa a ouvir vozes. Eu disse, não, eu ainda conheço a voz do meu Deus. Está tudo certo aí? Você ainda conhece a voz do seu Deus? Ele ainda orienta você, Ele ainda fala com você, Ele ainda direciona você. Está tudo aí, igreja. Igreja conhece a voz da cabeça. Está tudo certo aí, meu irmão. Deus ainda direciona você, Ele ainda instrui você. Ele ainda te leva para onde Ele quer levar. Ele ainda te conduz para onde Ele quer. Está tudo certo aí, irmão? Então elas disseram para mim, nós não te acompanharemos na sua loucura. Eu disse, tá bom. Andei, só tinha tanque de guerra nas ruas. Tanque de guerra. Senhor, um quarteirão do hospital. Não tinha nada. Quando eu olhei assim, meia porta aberta. Eu bati, a senhora levantou a porta, artigos de bebê. Eu disse, senhora, a senhora não... Olha, não estou vendendo nada, não quero dinheiro. Eu disse, minha senhora, sabe o que eu tenho? $200 para gastar dentro de sua loja. Ela disse, entra. Baixou a porta. Eu entrei lá dentro, peguei $200 de coisa, fui para o hospital. Entrei no primeiro quarto, nada. Entrei no segundo quarto. Qualquer pessoa que eu desse aquilo ali, ela ia pular de alegria, saltar na maternidade, mas não era aquilo. Entrei no terceiro quarto, nada. Voltei na portaria e disse, ontem à noite ninguém teve bebê. A moça disse, no quarto, à direita, uma senhora teve bebê à noite. As Nações Unidas trouxe ela de helicóptero e ela está lá. E eu entrei, vi a senhora de lá, ela não estava me vendo, e eu fui acompanhando até chegar ali. Quando ela me viu, ela começou a gritar, Maromai Hak, Deus existe e é real. Deus existe e é real. Deus existe e é real. E ela muito inchada, então eu não reconheci ela. Eu disse, minha senhora, a senhora tem que gritar mais baixo. Eu sei que Deus é real, mas fala mais baixo porque a senhora está no hospital. Ela disse, moça, eu sou aquela moça que você ensinou a fazer doce de mamão e falou sobre Jesus. Eu fui ter bebê e não consegui ter bebê. Um helicóptero das Nações Unidas me trouxe. Mas a gente não tinha uma fralda, não tinha nada. E eu disse, Jesus, eu não lembro o nome dela.
Mas ela disse, eu lembro o nome de Jesus. Ela disse que o Senhor existe, que o Senhor é amor, que o Senhor é graça, que o Senhor morreu na cruz para salvar uma pessoa. Então, se é tudo isso, o Senhor conhece ela. Ela tem cabelo enroladinho. Na época não tinha produto no cabelo, então tinha cabelo enroladinho. Ela tem cabelo enroladinho e tem dente puxadinho. Então, Senhor, ela vai entrar aqui, trazendo todo o enxoval do meu bebê. E eu vou aceitar o Senhor como Salvador da minha vida. Aleluia! Oh, irmãos. E nós duas colocamos o nome do filho dela cristão, Lucas Daniel, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Ela e a família dela servem ao Senhor Jesus. Agenda. Agenda. Organize sua agenda. Organize seu horário. Organize, irmãos, a partir dos dons que Deus tem te dado. A partir da instrumentalidade que Deus tem te dado. Organize-se para trabalhar no reino do Senhor Jesus. Eu já estou terminando. Mas nós temos aqui também no texto agente de confrontação das trevas. Além de agente de realização, nós somos agentes de confrontação das trevas. Paulo chegou ali e a cidade estava tomada pela idolatria e pela magia. E Paulo começou a expulsar os demônios. Os filhos de Seva, eles olharam Paulo expulsando demônios. E eles encontraram um endemoniado e eles tentaram fazer o mesmo. E o endemoniado disse para eles: nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas nós não conhecemos. Bateram neles, tiraram suas roupas e eles tiveram que fugir desnudo. O que é isso? A igreja, ela tem poder e autoridade. A igreja é legitimada, meu irmão. Nações estão acorrentadas por Satanás. Pessoas estão presas por Satanás. A única organização legitimada para a salvação das comunidades, para a salvação das nações, para a salvação dos povos, é a igreja do Senhor Jesus. Então você precisa entender. Quando Jesus disse lá em Marcos 16 e o versículo 17, e estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios. O primeiro sinal é: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome limparão os terrenos. Casas que estão ocupadas pela força das trevas serão desocupadas, porque a igreja tem poder e autoridade, porque ela é legitimada pelo Senhor Jesus. A igreja tem que fazer esse trabalho, meu irmão, nas nações, na cidade. Aquele trabalho que Gideão fez lá em Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11. Deus disse para Gideão: destrói o altar de Baal, corta o poste de Aserá e constrói um altar para mim e me adora aí, tira a idolatria da casa do seu pai, destrói tudo e constrói. A igreja, ela vive para isso, para destruir a malignidade, destruir a força das trevas e construir para o reino do Senhor Jesus. E ela não pode ter medo. É o poder de Jesus. Eu trabalhei em uma comunidade chamada Marávia, na África. E nessa comunidade nós dávamos estudo bíblico para os pastores. E os feiticeiros estavam incomodados, porque todos os dias nós orávamos na comunidade. E os feiticeiros começaram a incomodar e mandaram um recado dizendo assim: olha, para o trabalho, ou nós vamos para um confronto. E nós fizemos uma reunião com os pastores, e os pastores disseram: como vamos parar os estudos bíblicos? Nós precisamos tanto aprender, mas eles vão vir aqui. Então nós começamos a orar e a jejuar. E um dia eu estudando os estudos bíblicos ali, e eu vi que ninguém olha para mim de manhã, 9 horas da manhã mais ou menos, todo mundo está olhando para trás. Então eu viro para trás, e quando eu viro ali, tem 3 feiticeiros vestidos a peru, de coisas de peru, cheio de penas assim, com as mãos estendidas para mim. Eu estava ministrando, e eu disse: pastor, traduz o que eles estão dizendo. E eles estavam dizendo: sai do nosso terreno, esse lugar é nosso, sai daqui agora ou morre. E eu disse: ah, é? Eu também sei. Poder e autoridade dada à igreja.
Ele chamou, vocacionou e instrumentalizou ela com poder. Estendi as mãos, irmãos, e comecei a dizer a poder do sangue de Jesus. Todos nos acompanharam e nós fomos a poder do sangue. Eles correram. Então tinha um pastor ali, eu disse, pastor, vai lá perguntar aos feiticeiros por que correram. E ele voltou, irmã Elisama, eles estão dentro do rio tomando banho. Eles disseram que correram porque as penas começaram a queimar. Oh, meu irmão, adore o nome de Jesus, sabe por quê? Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja do Senhor é legitimada em poder e autoridade contra toda a força das trevas. Onde Satanás tem prendido mentes, onde Satanás tem feito suas amarras, é essa igreja missionária, vocacionada para a libertação de povos, para a libertação de cidades, para a libertação de nações, para a libertação de crianças, para a libertação de todos os grupos específicos de uma sociedade. É a igreja do Senhor Jesus. A última coisa que eu tenho aqui é que a igreja do Senhor Jesus, eu queria que vocês ficassem de pé. A igreja do Senhor Jesus, ela é um agente de transformação. Onde ela toca, transforma. Onde ela toca, transforma. Onde ela começa, onde ela vai, onde ela é implantada, tem transformação. Irmãos, eu estou aqui, assim, né? O pastor disse aqui que vocês investem em porteirinha. A minha história começa em porteirinha. O meu pai, no ano de 1938, veio da Bahia com uma visão para implantar uma igreja em porteirinha. E começou semeando em porteirinha. E de porteirinha ele evangelizou todo o norte de Minas. E olha, décadas no ano de 1938, hoje 2017, uma filha dele, sou filha do segundo casamento do meu pai, pisa numa igreja que semeia em porteirinha. Tarefa inacabada. Décadas se passaram. Um homem recebeu uma visão para vir para porteirinha, mas porteirinha ainda precisa até hoje. Um homem deu uma vida em porteirinha, mas não terminou. Ainda precisa que uma igreja continue em porteirinha. Agente de transformação. Paulo foi pregando durante 2 anos. A palavra foi ida. O texto aqui, o versículo 20, diz que não houve empecilhos para a palavra. A palavra criou um curso livre. Entrou nos casebres, entrou nas mansões, entrou em todos os lugares, saiu dos domínios da cidade e foi se espalhando. A palavra foi crescendo, foi tomando conta de tudo, porque estava sendo pronunciada. O poder da palavra pronunciada em cada língua. O Timor-Leste, onde eu estou, não tem a Bíblia traduzida. Nós pregamos, irmãos, ali, eles conhecem o evangelho oral, porque nós temos 2 livros da Bíblia traduzida. Então você prega, ao mesmo tempo traduz, um cansaço terrível mental para a gente. Mas o evangelho já chegou ali, o povo não tem a Bíblia traduzida ainda. Você pergunta qual é o sonho daqueles cristãos, é ter uma Bíblia na língua tétum, mas eles não têm ainda. Mas o evangelho já chegou ali. Não houve limites, a palavra foi indo. Cada família, cada casa, cada morador, todo mundo foi recebendo a palavra. Um foi olhando para o outro e disse: o que é isso? Essa sujeira que a gente tem, esses livros de bruxaria, essas estatuetas, tudo que a gente tem, vão tirar tudo isso aí, vão colocar lá na praça, vão queimar tudo lá, 50.000 denários de sujeira colocado em praça pública. Fogo. As pessoas das cidades vizinhas perguntavam: o que é isso aí? Que fogueira é essa? 50.000
1000 denários de livros. Que fogueira é essa? É o avivamento na cidade. É o avivamento na cidade. A bruxaria está perdendo seu poder e o evangelho está crescendo na cidade. Porque um homem pregou na praça, um homem pregou na escola, porque Paulo diz em Atos 20, e o versículo 20, Paulo diz, e no versículo 28, Paulo diz também de Atos 20, ele diz que ele pregou de casa em casa, ele pregou na praça, ele estava em vigílias, ele estava publicamente, ele estava pregando o tempo todo com a agenda específica para Éfeso. O comércio da idolatria fez uma reunião e disse: olha, a deusa Diana vai cair em descrédito, porque esses homens trouxeram o evangelho e ninguém quer mais deusa Diana, ninguém quer mais idolatria. Posiciona como igreja. Posiciona como igreja. Assume sua vocação nessa noite. Assume sua vocação nessa noite. Assume sua vocação como igreja. O que aconteceu em Éfeso vai acontecer na sua cidade. O que aconteceu em Éfeso vai acontecer em Sara. O que aconteceu em Éfeso vai acontecer em Sara. Vai acontecer em nações. Vai acontecer em povos. Você é um agente de transformação. Você é um agente de mudança na cidade. Tu és igreja, tu és sal, tu és luz. Tu tens a palavra contigo. Ele te comissionou, Ele te chamou. Põe a mão no seu coração e eu quero orar com você. Oh, oh, demais. Continue acreditando na igreja de Sara, Pai. Continue acreditando na igreja de Sara. Ela é tuas mãos na terra, Jesus. Ela é os teus pés na terra. Essa igreja são os seus agentes que estão aqui, Pai. Mas nessa noite aí, Senhor, abrasa, toca, inflama. Oh Deus, faz aí, Senhor, acende uma chama muito linda. Renova e renova a vocação da tua igreja. Tu vai. Oh Espírito Santo, querido Deus. Traz o renovo para cada um dos teus filhos. Cada um que é tua igreja que está aqui, Pai. Traz o renovo. Renova o compromisso contigo aí, Pai. Ajuda eles a renovar esse compromisso. Ajuda eles, Pai. E empodera aí, Senhor. Empodera com o teu Espírito, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja empoderando cada vida aí, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja enchendo. Enche aí, Senhor. Enche aí, Senhor. Enche, Espírito Santo.
Enche aí, Espírito Santo. Enche de poder, de autoridade, de vontade de testemunhar, de eloquência, de dinamismo, de ousadia. Enche aí, Espírito Santo. Ranaia. Espírito Santo. Levanta um exército aqui. Levanta um exército aqui, Senhor. Um grande exército aqui para essa última hora. Chora, Maria. Que pessoas idosas possam ser salvas através do que o Senhor está fazendo agora. Que adolescentes possam ser salvos através do que o Senhor está fazendo agora aí, Pai. Que jovens sejam salvos através do que o Senhor está fazendo agora nesses corações. Que comunidades inteiras possam ser salvas através do que Tu faz aí agora nessa vida. Que nações, Senhor, nações conheçam o Teu nome através do que o Senhor está fazendo aí agora, Pai. Oh, ai, ai. Oh, Espírito Santo. Que prisões, domínios intensos de Satanás, que prendeu vidas, prendeu cidades, sejam desfeitos através da igreja de Sara, Pai. Que essa igreja seja empoderada pelo Teu Espírito Santo com muita força para a libertação de muitos. E que o avivamento que aconteceu em Éfeso venha neste lugar. O avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso venha nos 4 cantos de Sara. E que Sara experimente um grande avivamento. Uma tocha muito maior, Deus, muito maior, para mandar para todos os lados. Para mandar para tudo quanto é lado, Senhor, norte, sul, leste, oeste. Que uma árvore se cresça e os galhos se estendam, e muitos comam dos frutos desta casa neste lugar. Nações sejam alimentadas deste lugar. Oh! Famílias, outras cidades sejam alimentadas através da Tua obra neste lugar. Nós entregamos, Pai. Tua noiva nas Tuas mãos. Como eles nunca foram usados, Senhor, usa-os nessa última hora, de uma forma mais intensa, mais precisa, mais definida.
Nós oramos em nome de Jesus. Diz para o seu irmão: Deus conta com você como agente do reino. Diz para ele: Deus acredita em você. Deus acredita na igreja dele. Deus acredita na igreja dele. Deus acredita na igreja dele. Ele acredita na igreja dele.